Bem-vindos ao primeiro podcast da Porto Real. Hoje um tema sobre autovistoria nos condomínios. Uma lei recente de dezembro de 2022, a Lei 3642, que torna obrigatória a autovistoria nos edifícios e nos condomínios. Então, para isso, a gente convidou a Renata Faustino, nossa supervisora da parte de manutenções do condomínio, e o senhor Carlos, engenheiro, com mais de 20 anos de experiência nesse mercado. 45. 45 anos. Meu Deus. Vistorias, 45 anos. Caramba. E, seu Carlos, o que diz essa lei, né? E também qual que é a periodicidade que deve ser feita? A lei diz que a periodicidade para as construções residenciais é de 5 anos. De 5 anos. 5 anos. Qualquer construção com mais de 9 metros de altura, ou com menos de 9 metros de altura, mas que tenha mais de 750 metros quadrados. Ah, tá. Então, é obrigatório. A importância disso é que tem defeitos numa construção que surgem com o tempo e que, se não for feita uma manutenção, uma correção, pode levar até, em caso extremo, a ruína do prédio. A gente vê aí na mídia, né, ao todo tempo. E aqui na nossa região também, né, a maresia, a gente está numa região litorânea e isso acelera o desgaste de material. Eu tenho feito diversas vistorias aqui, em diversos graus de corrosão, os pilares já se mostram sujeitos a essa salinidade. Então tem lugares que o concreto já está caindo, estou inclusive orientando a pedido de vocês lá a restauração do pilares de um condomínio aqui, e tem outros que tem só um vestígiozinho que a gente sabe que vai dar o problema. Que eu recomendo que seja a hora de intervir, porque senão o custo vai ser muito maior. Não tem comparação. Todo problema pequenininho você resolve logo. Adiar com resolver um problema só serve para o problema aumentar. Sim. Seja em qualquer área. Vai gerar uma bola de neve. Exatamente. E a autovistoria ela tem essa periodicidade de 5 anos. Está sempre tendo que fazer. Mas as manutenções anualmente. Com certeza. A manutenção, por exemplo, uma coisa bem simples. Pilotis de um prédio. É ideal que a pintura esteja sempre correta, porque isso impede a corrosão, porque a infiltração da umidade, tá certo? Com o vento aqui é terrível, né? Sim, então, sim. Quer dizer, uma pintura bem feita protege a estrutura. Essa é uma lenda que concreto não precisa de manutenção. Está errado. Concreto precisa de manutenção. Ele só é eterno, ou quase eterno, se tiver uma boa manutenção. Senão, realmente, rompe. Tem uma ruína. Ótimo. E, seu Carlos, quais são os profissionais que estão habilitados para fazer a autovistoria? Engenheiro civil, tá certo? Também as prefeituras aceitam o arquiteto. Não tenho nada contra o arquiteto, pelo contrário, admiro muito, mas eu acho que o engenheiro civil está mais preparado para isso. Mas perfeitamente pode ser feito por um arquiteto. Mas o engenheiro civil é o ideal. E o reparo, quando é o caso de estrutura, também não pode ser feito por um pedreiro. No dia eu fui ver um prédio que vocês pediram para eu olhar, eu fui ver, o síndico ia contratar um pedreiro. É uma atividade técnica. Você tem que registrar no CREA o que você viu para ser consertado, depois o que foi feito. O CREA exige, você tem uma RT para isso, tem que ser um profissional qualificado. Entendi. Tem muito... vou economizar. Mas algo que já está precisando de manutenção, se você não fizer uma manutenção com um profissional qualificado... Exatamente isso, exatamente. Porque o profissional não qualificado, sem desmerecer ninguém, ele faz uma maquiagem. Ele pensa que escondendo o problema deixa de existir. E não é isso. Vou fechar meu olho aqui. Vê uma trinca num pilar, vai lá e massa, passa uma tinta e sumiu. Sumiu, mas o problema continua. A corrosão lá dentro do pilar, ela continua. E um dia aquilo vai estourar com a gravidade maior. Com certeza. Essa vistoria, ela é feita somente nas áreas comuns do prédio ou em toda a construção? A lei diz que tem que ser feita a vistoria, não define se tem que ser em toda a construção ou só nas áreas comuns. Na prática, só é possível fazer sempre nas áreas comuns, porque nos apartamentos é muito difícil. Um apartamento tem uma cozinha montada.
quase todos hoje em dia têm. Sim. Armários embutidos. Você não consegue chegar na parede para observar. Não, e quando você consegue entrar na propriedade, tem isso. Mas e quando você às vezes nem consegue, né? Exatamente, ainda tem isso. Na Você pega maioria um das vezes edifício não com 30 apartamentos. Você conseguir marcar com os 30 moradores que você vai entrar num apartamento para olhar e eles estarem disponíveis para isso, você não consegue. Então você vai, aí ele saiu, teve um imprevisto, o custo é uma coisa inviável. Então, o que o bom senso manda é que você olhe rigorosamente as partes comuns, tá certo? No momento de olhar as partes comuns, a parede que divide, a estrutura que divide o apartamento da área comum, você observe, e os moradores têm que estar atentos. Se qualquer anomalia, qualquer coisa irregular, uma coisa estranha que eles vejam, eles comuniquem. Então, você vai lá um profissional e olha. E agenda com esse tal proprietário para olhar. Exatamente. Porque pode, acredito que o senhor, todos esses anos, ter encontrado um apartamento que tirou um pilar. Tem um caso mais famoso na 13 de Maio, no Rio, né? Alguns anos atrás, que uma reforma lá, que não tinha nenhum arquiteto, nenhum engenheiro conduzindo a reforma, o proprietário resolveu tirar um pilar porque estava atrapalhando a sala. Ele ficou sem o pilar e sem a sala, porque o prédio caiu. Morreu gente lá na 13 de Maio, no centro do Rio. Tem alguns anos isso. A estrutura não pode ser mexida. E hoje em dia ainda tem mais um agravante. É muito comum hoje a construção com blocos estruturais. Os prédios não têm pilares, propriamente dito, nem vigas. Tem paredes que são paredes portantes. Essas paredes não podem ser mexidas. Sim. O risco é muito grande. Tem que ser feito um estudo técnico, tá certo? Geralmente com engenheiro calculista, para verificar se aquela parede pode ser mexida e o que tem que ser feito para poder mexer. Tá? Então, realmente, é importante que ninguém mexa na parte interna do apartamento sem consultar realmente profissional. Sem apresentar um projeto, né, uma assinatura de alguém responsável, seja um engenheiro, um arquiteto. É um assunto bem sério, né? Muito sério. E muita gente dá importância. Muita gente. Eu tenho um caso interessante no Rio, em São Conrado. Há pouco tempo me pediram para ir lá olhar, fazer um laudo. O que está fazendo feito? Trocando azulejo do banheiro. Quer dizer, não precisa ser esse extremo. A síndica não deixou o apartamento trocar o azulejo do banheiro porque não tinha um laudo do engenheiro. Tá certo? Sem pé nem cabeça, né? Mas existe. Mas tem outros que querem mudar a estrutura desse, como foi na 13 de Maio, que derrubou o prédio. Caramba. Entendeu? Então, tem um bom senso em tudo. Né? Aproveitando esse gancho aí, o senhor já fez algumas visitas em alguns prédios que a gente administra aqui em Cabo Frio, né? Qual foi a irregularidade que está assim, mais em evidência, que o senhor tem mais encontrado assim, com constância? A primeira, mas disparada, é a falta de cuidado com a rede de incêndio, de combate ao incêndio. Nossa. É uma constante, eu diria assim que dá 90% pelo menos, não tem nem ideia de como está a rede de incêndio. E fui a um prédio, até botei isso lá no relatório do vistoria para o CREA, que a tubulação está furada, ou rompida em algum lugar, porque não consegue dar pressão. Então ela não fica pressurizada. Aí o porteiro, que estava sendo incomodado pela sirene que não parava de apitar, porque sem pressão ela dispara, ele foi e desligou a sirene. Mais fácil resolver. Resolveu o problema. Pronto. Resolveu. Então, isso você tem visto com grande incidência em todos, praticamente todos. Tá certo? Depois é a parte de estrutura, realmente, pela corrosão da armadura. Tem sido também bastante comum. Em diversos graus de risco, mas bem comum. Acho que os moradores, o zelador, o porteiro, né, que estão ali no dia a dia, o síndico, eles têm que saber o que fazer em casos de disparou. Eu tenho reparado também, eu já comentei isso com a Renata, que a qualidade dos zeladores que vocês colocaram nos condomínios é muito boa. Realmente muito boa. São profissionais que gostam do que estão fazendo. Então eles chamam atenção para os problemas que eles veem. Sim. Legal. Tá certo? E eles sempre acompanham o senhor também, né? Sempre. Eu faço questão que o zelador acompanhe. Tá certo? Às vezes algum síndico acompanha, mas eu até prefiro o zelador. Porque ele que sabe o dia a dia, o detalhe de cada... Ele sabe onde que o calo está doendo, ou ele está vendo alguma coisa errada. Eu acho importante. Eu faço questão que acompanhe. Ótimo. Essas irregularidades que o senhor que o senhor verifica, né, que o senhor sinaliza, como é que o senhor classifica elas? Para, tipo assim, o síndico saber, o que eu preciso fazer primeiro? Como é que o senhor passa essa informação para eles? Quando eu faço a vistoria, faço o laudo,
e depois faço a RT para o CREA, eu informo qual a prioridade, de acordo com o que eu vejo, tá certo? E qual o prazo que aquilo tem que ser feito. Por exemplo, no caso do incêndio que eu falei, é imediato, não tem prazo. Não dá para adiar o fogo, né? Não adiar. Esse mês não pode pegar fogo, não existe isso. Né? Estrutura depende do grau em que a gente vê a deterioração da estrutura. Né? A gente diz que precisa ser já, pode adiar, vai dar problema provavelmente daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, tá certo? Então a gente avalia, pela experiência, né, o que isso vai dar, né? Quer dizer, qual o prazo para consertar aquilo. Sim. Tá certo? Mas o principal realmente é a parte de incêndio, depois a estrutura, e em alguns prédios a parte elétrica. Eu fiz uma vistoria para um prédio de vocês, que a chave geral de energia do prédio, na posição desligada, a energia passa. É uma coisa absurda. 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 Você não consegue desligar a energia do prédio. Isso aí é falta da manutenção preventiva. Com certeza. Né? Com certeza. E quem me mostrou foi o zelador. O síndico não sabia. Então, a importância do zelador não. É verdade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, seu Carlos, como é que é feito o laudo, né? Como é que o senhor confecciona o laudo? Já teve laudos que o senhor apresentou que tem fotos também, seria bem todos legal os laudos, colocar, eu faço né? um relatório fotográfico, Isso. Tá certo? Ou só para mostrar o ótimo estado que está, o bom estado, mas principalmente para focar bem os defeitos, quer dizer, uma fissura, uma infiltração, alguma coisa desse tipo. Tá certo? Agora tem um prédio que eu fui fazer a vistoria para vocês, que o gradil da cobertura está solto. Então, a partir dessas fotos... O síndico não sabia, quem mostrou foi o zelador. O síndico consegue ver, né? Não, estou falando, a partir dessas fotos que você coloca no laudo, toda essa informação, o síndico que não é presente, porque a gente mora numa cidade de veraneio, ele vai ter ciência mesmo estando longe. E geralmente não é um profissional da área, né? Então eu fui ver lá um prédio aqui de vocês, que o gradil da cobertura era solto. Ele está tombado assim para frente. É um perigo. A cobertura que é de propriedade do morador da cobertura. E ele não estava nem aí. Está visivelmente inclinado. Tá certo? Estou guardando lá que toma providência. Eu cobrei do síndico, inclusive. Apesar de não ser parte comum do prédio, mas é um risco para todo mundo. Para todo mundo. Tá certo? Então, isso aí é uma coisa... O laudo tem que ser feito com calma, de preferência com o zelador, que vai mostrando os problemas que ele vê. Tá certo? E com fotografia, você fotografa. Depois mesmo, quando eu vou fazer no escritório o laudo, eu analiso as fotos. Já teve caso de eu voltar ao local, depois de ver a foto, eu voltar para tirar uma dúvida. Tem que ser uma coisa minuciosa, porque realmente é uma coisa bastante séria. Sim, bastante séria. Hoje a Prefeitura de Cabo Frio colocou a Defesa Civil como órgão responsável por fazer essas vistorias. Então, após o senhor emitir o laudo, o senhor vai lá e a gente entrega esse laudo, né, para o síndico e também na administradora para a gente ter ciência. Quais são as primeiras coisas que o síndico tem que fazer após a emissão do laudo? Qual é a responsabilidade do síndico após o senhor sinalizar tudo que precisa ser feito no condomínio? O laudo, ele vai ter no laudo lá dizendo a estrutura, os pilares do pilotia, precisa de reparo, não sei o quê. Ele tem que imediatamente fazer uma coleta de preço aí, questão de orçamento, né? Orçamento para consertar logo. Eu geralmente, quer dizer, no laudo e obrigatoriamente na ficha do CREA, na RT, eu coloco o prazo para fazer aquilo, de acordo com a gravidade que eu vejo. Esse serviço tem que ser feito em 1 mês, 2 meses, 1 semana, imediato. Consta da ficha do CREA, a RT, né, que chama, que vocês recebem um número, e o síndico também. Ele, se ele não tomar as providências, é uma coisa bastante séria, que não é minha área, ser advogado, né, mas a responsabilidade é pessoal dele. A partir do momento que eu fiz o laudo, registrei o laudo no CREA, vocês comunicaram a ele o laudo e os problemas que tem, se ele não tomar providência, ele é responsável pessoalmente pelo problema. E a partir do momento que faz a vistoria, tem aquelas... o que deve ser reparado. Sim. Tem um certo período máximo, né? Eu dou esse prazo. Dá esse prazo. Após esse prazo, o condomínio está passível de multa. Está passível de multa, está passível de ação da Defesa Civil, dependendo da gravidade. Sim. Tá certo? Quer dizer, indo ao extremo, um caso, por exemplo, de incêndio, a Defesa Civil poderia interditar o prédio. Sim. Porque não tem como combater um incêndio.
tá certo? Num prédio que está sendo feito agora, recuperação estrutural, eu diria que mais um ano, a situação seria bastante grave. Tá certo? Está sendo feito reparo em 15 pilares de pavimento térreo. Nossa. Caramba. Não é uma trinquinha, que são 15 pilares. E bastante grande, alguns concertos bem grandes. Uhum. Que não dá para se fazer com qualquer profissional. Não, porque você tem que... Você vê primeiro você tem que fazer a sequência que você vai quebrar cada pilar, quer dizer, intervir em cada pilar, porque você não pode fazer todos na mesma área da estrutura. Você tem que fazer senão você está diminuindo a seção que suporta a carga. E aí você estabelece o procedimento que vai ser feito. Quando você quebra e vê o aço com a corrosão, você raspa, passa a escova de aço, mede o diâmetro para ver se houve perda significativa de seção. 1 milímetro num ferro de 3/8, por exemplo, não faz a menor diferença. Mas 2 milímetros num ferro até mais fino pode segurar sério. Tem que se analisar. Se a perda for grande, se faz uma colocação de uma nova barra de aço ao lado daquela, tá certo? Ela é fixada da maneira correta e o preenchimento de volta tem um tratamento todo para isso, né? E depois é feito com grout, não é com concreto. Sim. É com grout. Grout é uma massa que ela não retrai. Ela endurece mais rápido, é de alta resistência, geralmente igual ou maior do que o concreto, tá certo? E a função dela não retrair, é que não fica vazio entre o concreto novo e o velho. Ela ocupa todo o espaço. Entendeu? Então, funciona. Uma alvenaria que fala que amarrou a alvenaria, né? O grout tem essa função assim, que ele não deixa nenhum espaço para que a estrutura se deforme, que qualquer movimento pode ser perigoso. Entendi. Queria perguntar se nesse tempo todo que o senhor já está trabalhando, você trabalha com autohistoria durante muitos anos, principalmente em outras cidades, né, sem ser aqui, já chegou algum caso de o condomínio ser multado por não fazer o que o senhor sinalizou para fazer? Olha, nos casos que eu fiz vistoria, ser multado não, mas ser notificado pela Prefeitura do Sim. Rio, em alguns casos, e o síndico teve que correr para a situação não piorar, porque veio um aviso que davam mais tantos dias para que realmente tomasse as providências para iniciar os concertos. Porque o senhor avisa na prefeitura Sim, e sinaliza obrigatório. o que tem que fazer. Exatamente. Né? Então tem aquele prazo. Exatamente. Não cumpriu o prazo, não foi multado, mas foi notificado. Foi notificado pela prefeitura e eu fui notificado que o prédio não tinha feito. Tá certo? Eu também tenho contato com o síndico. Eu não tenho o que fazer. E você, não sou eu. Eu avisei. Eu disse o que tem que ser feito. Agora, isso é sempre assim. Entendi. Seu Carlos, muito obrigado pela participação do senhor. Eu acho que é um tema que é novo, né? Pelo menos é uma lei municipal que os condomínios estão tendo que cumprir. E para todo mundo também que quiser, né? O seu Carlos está à disposição. E é isso. Muito obrigado. Qualquer dúvida, a gente pode ainda vai consultar o senhor. Quando precisar, tuas ordens. Tá certo? E acho que vocês estão no caminho certo, obrigando os condomínios. Com certeza. Obrigando não, mas alertando da seriedade do assunto. Sim. Inclusive, o nosso próximo podcast é sobre justamente pelo sistema de incêndio. Porque realmente, aqui em Cabo Frio, eu tenho visto isso, é sério. Os prédios, de um modo geral, não estão dando atenção a isso. Assim como não dão atenção às fissuras nos pilares, geralmente de garagem, não dão atenção, mas no incêndio, então, nem... Mais fácil desligar a sirene e acabou. Desliga a sirene que não incomoda mais. Tá certo? Tá bom? Muitíssimo obrigado. Qualquer coisa, tuas ordens. Ok. Tá bom? Tchau, gente. Tchau.